E aí, pessoal, beleza? Tudo bom, povo do oitavo? Estamos aí na nossa aula digital, mais uma vez, né? Espero que as outras aulas que eu já passei para vocês conseguiram ter um bom entendimento, né? E hoje a gente vai estar fazendo uma revisão para finalizar essa questão aí das rebeliões na América, até, né? Tanto na América portuguesa, quanto na América espanhola, tá? Eu vou estar passando uns slides aqui para vocês, com uma revisão básica do que a gente viu, tá? Uma revisão básica do que a gente viu, dessas rebeliões que foi tanto nas colônias portuguesas, quanto nas colônias da Espanha. Beleza, pessoal? Lembrando que esse conteúdo aí, ele está no livro de vocês a partir da página 65, tá? Vocês vão começar lá, ele dá uma introdução, ele fala um pouco sobre as revoltas, tá? Sobre esse período de resistência. Então, a gente vai estar fazendo uma revisãozinha básica hoje aí para deixar isso um pouco mais claro para vocês, tá? Eu vou ler o início do livro lá na página 65, só para a gente estar relembrando junto, tá? Então, ó, o domínio europeu sobre os territórios americanos submeteu as colônias às condições impostas pelas metrópoles na América Ibérica. Esse poder exercido era por Portugal e Espanha, porque a América ela estava dividida praticamente entre Portugal e Espanha, né, pessoal? Contudo, essas regras estabelecidas à colônia, né, não foram tão aceitas facilmente pela população local. Ao longo de mais de 3 séculos de colonização, rebeliões acabaram sendo organizadas em diferentes grupos da sociedade colonial, tá? Então, tudo que vamos falar assim, que a Espanha acabava obrigando a colônia fazer, tudo que a ordem que ela passava acabou não sendo muito aceita aqui. Todas as ordens que também Portugal mandou aqui para o Brasil também acabaram não sendo tão aceitas de maneira sem causar nenhuma rebelião. Né? Uma coisa interessante, pessoal, que essas rebeliões elas tiveram um caráter muito diferente uma da outra e até mesmo se tivesse algum caráter parecido, eram rebeliões que não estavam centralizadas. Era uma rebelião que acontecia em determinadas regiões do país. Não foi um movimento único em todo o Brasil. Não foi um movimento único em todas as colônias da Espanha. Foi movimentos de determinadas regiões, tá? Eu vou pegar aqui, eu vou compartilhar a tela aqui. Peraí. Vou compartilhar a tela aqui para você estar vendo, para vocês poder ver um slide. Deixa eu só colocar aqui para vocês, para isso tentar ficar um pouco mais claro essa questão aí, tá? Deixa eu pegar o slide aqui. Deixa eu só compartilhar a tela, tá? Acho que compartilhou agora, isso. Deixa eu abrir o slide aqui. Tá? Aí eu coloquei lá, ó, revoltas na América, né? Então, pessoal, olhem o mouse aí, eu não sei se estão conseguindo ver, mas essa região aqui, ó, que tá clarinha, a América Portuguesa é o Brasil, no caso. Essa era a terra que Portugal mandava. Toda essa outra parte colorida era a terra da Espanha. A Espanha que mandava em toda essa outra região aí que está colorida, que vocês estão vendo no mapa, né? Então, tanto é que eu já comentei isso com vocês, a Espanha ela acabou colonizando mais terras que Portugal, tanto é que o idioma mais falado aqui na América é o espanhol, né? O espanhol é falado em vários países e o único país que se fala o português
né, é o Brasil. Agora o espanhol é falado na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, no Uruguai, ali na América Central, no México, né, em Cuba e até outras regiões aí da América, né. Então, a Espanha acabou colonizando mais terras, tá? Então, o que está em colorido são terras da Espanha e o que está em clarinha aqui é terra da América Portuguesa. Você pode ver que está bem dividido aí, tá? No mapa aí para vocês estarem entendendo melhor, tá? Vamos falar então primeiro, pessoal, das rebeliões que teve aqui na América Portuguesa, tá? Revoltas no Brasil. Como eu falei para vocês, pessoal, as revoltas no Brasil, ela não foi centralizada e ela não foi no mesmo ano. Foram em datas diferentes, tá? Nós tivemos uma revolta ali na região do Maranhão, nós tivemos revolta em Pernambuco, nós tivemos revolta na Bahia, nós tivemos revolta no Rio de Janeiro, nós tivemos revolta em Minas Gerais, tá? Então, acabou sendo rebeliões que foram todas como eu falei, não foi centralizada, não foi um único estado e não foi todos na mesma data, elas tiveram datas diferentes, tá? A revolta dos Beckmans, ela foi no Maranhão, entre Olinda, né, se eu não me engano, a Guerra dos Mascates, né, nós temos ali foi no Pernambuco, ali entre Recife e Olinda, que ficaram essa Guerra dos Mascates, né? Nós também temos ali a conjuração baiana, que foi na Bahia, nós temos a Guerra dos Emboabas, que foi em Minas Gerais, nós temos a revolta de Felipe dos Santos, que também foi em Minas Gerais, que ele também queria que acabasse a cobrança enorme de impostos, principalmente nas casas de fundição. Tem no livro, e eu mandei uma ficha para vocês, pessoal, eu coloquei cada uma dessas revoltas, eu fiz um resuminho básico, e eu queria que vocês fizessem algumas atividades relacionadas a todos esses movimentos que teve na América Portuguesa, beleza? Aí eu coloquei lá, revoltas na América Portuguesa. Revolta dos Beckman, foi em 1684, no Maranhão. Eles eram a favor que os índios fossem escravizados. Ela teve esse nome de revolta dos Beckmans, pessoal, porque foram os irmãos Beckmans que iniciaram essa revolta. Um deles foi até Portugal para falar que a igreja, que os jesuítas, os padres jesuítas, não deixavam eles escravizar os indígenas. E era uma região pobre lá no Maranhão. Eles faziam aquelas drogas do sertão que eu falei para vocês, tá? Essas drogas do sertão aí, tem no livro de vocês, lá na página 67, que eram especiarias, como cacau, baunilha, guaraná, pimenta, cravo, castanhas e ervas medicinais. Então, essa revolta que teve no Maranhão, eles não tinham dinheiro para comprar escravos africanos, que era muito caro. Então, para eles era mais fácil comprar escravos indígenas, que era mais barato, porque já estavam aqui na América. Então, foi uma revolta que teve no Maranhão, em 1684, uma revolta reprimida pela coroa portuguesa. Todos os revoltosos acabaram sendo mortos e presos, e um dos Beckmans, o Thomas Beckmans, que foi até Portugal, o Thomas Beckman foi até Portugal para pedir para que pudesse escravizar os indígenas, ele acabou sendo preso, ficou alguns anos preso lá em Portugal, e depois ele foi mandado de volta para o Brasil. Então foi uma revolta que não alcançou o seu objetivo, foi duramente reprimida pela coroa portuguesa. A outra, pessoal, foi a Guerra dos Emboabas, em 1707 a 1709, na região de Minas Gerais, uma disputa pelo controle do ouro. Por quê? Porque os bandeirantes, eles descobriram ouro em Minas Gerais, eles se achavam donos da região. E Emboabas, teve esse nome de Emboabas, porque as pessoas que vinham de outra região do Brasil, ou até mesmo de fora do Brasil, os bandeirantes deram esse apelido, um apelido pejorativo, um apelido assim, maldoso, tá? Eles chamavam as pessoas que não eram bandeirantes, que não eram paulistas, de Emboabas. Essa guerra foi, então, pela disputa da exploração, né, do controle do ouro ali na região de Minas Gerais.
tá? Nós temos também, então podemos falar que foi uma disputa entre bandeirantes e pessoas de outras regiões, que no caso eram os emboabas. Os emboabas acabaram vencendo essa guerra, essa batalha, e os bandeirantes acabaram saindo da região de Minas Gerais e encontraram ouro em outras duas regiões do Brasil, tá? Que é Goiás e no Mato Grosso, tá? Outra revolta que teve, pessoal, foi a Guerra dos Mascates, em 1710 e 1711. Mascates, pessoal, era o nome dos comerciantes que viviam ali na região de Recife, tá? A Guerra dos Mascates foi uma região entre duas, vamos falar assim, duas cidades, duas vilas, que uma buscava mandar na outra e a outra queria autonomia. Olinda queria mandar em Recife, e Recife queria uma autonomia política, uma emancipação até na questão comercial, tá? Essa revolta, essa guerra dos mascates, ela termina em 1711 com a vitória de Recife, tá? Olinda, ela perdeu o controle sobre Recife, e Recife, então, conseguiu a sua autonomia, a sua emancipação política, e acabou se tornando uma vila, tá? Que não dependia mais das ordens de Olinda, beleza? Mascates, como eu acabei de falar, era o nome dos comerciantes que viviam ali na próspera região de Recife, e a de Olinda estava em crise econômica, tá? Outra revolta que nós temos aqui na América Portuguesa foi a Conjuração Mineira, em 1789, em Minas Gerais. Ela tinha ideias iluministas, tá? Eles queriam a declaração da República, no caso, a autonomia de Minas Gerais, não queriam mais fazer parte da coroa portuguesa, tá? Eles queriam uma república no Brasil. O movimento foi duramente reprimido. Podemos falar que ele não chegou nem a ocorrer, pessoal. Por quê? Porque um dos participantes da Conjuração Mineira, ele acabou traindo o pessoal, tá? E foi lá na coroa portuguesa, ali no governo de Minas Gerais, falou: o pessoal está tentando fazer uma revolta, eles querem declarar a república e a autonomia de Minas Gerais, tá? E acabou sendo reprimida, então, essa revolta, tá? O cara que traiu o pessoal da Conjuração Mineira foi o tenente-coronel Joaquim dos Reis, tá? Ele foi lá e denunciou os revoltosos em troca do perdão das suas dívidas. Então, quando o pessoal estava todo reunido para organizar o dia que seria o início dessa declaração da República, o início da revolta, eles acabaram sendo presos porque o Joaquim dos Reis acabou delatando o que eles estavam, a revolta que eles estavam organizando, tá? Uma coisa interessante da Conjuração Mineira, pessoal, que quem fazia parte dessa revolta eram pessoas ricas, tá? Eram caras que tinham minas de ouro, eles estavam cansados dos impostos, então eles queriam essa declaração de independência, de república, né? Eles queriam o fim do controle do governo português, tá? Acabaram sendo presos, foi mais um movimento que foi duramente reprimido pela coroa portuguesa, tá? Outra coisa interessante, além de ser uma revolta de pessoas ricas, é que apenas um foi condenado, que era o Tiradentes, tá? Tiradentes foi o único que foi condenado. Ele assumiu que ele era o líder do movimento, então ele teve a sentença de morte. Ele foi enforcado em praça pública, depois ele foi, eu vou ler aqui. Tiradentes, um dos poucos rebeldes que assumiu ser o líder do movimento, recebeu a sentença de morte, foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, tá? No Rio de Janeiro, capital da colônia. Isso aí tá lá na página 31, pessoal. Tanto é que a gente tem um feriado agora, dia 21 de abril, por conta de Tiradentes, porque ele foi o primeiro, vamos falar assim, que entrou na história, o primeiro líder de uma revolta que tinha ideias iluministas e queria declarar a República do Brasil, tá? Uma coisa interessante nesse contexto é que a Bahia também ela teve a sua revolta, que foi a Conjuração Baiana,
em 1798, foi um movimento popular, mas foi das camadas mais pobres. Eles queriam o fim da escravidão e eles também queriam a declaração da República, eles queriam a autonomia da sua região. Foi também duramente reprimida, foi igualzinha à Conjuração Mineira, ela não chegou a acontecer porque um dos membros que faziam parte ali da, da, da Conjuração Baiana foi lá e delatou também os amigos. Falou: o pessoal está querendo fazer um movimento popular aí contra a coroa portuguesa, contra vocês. E aí também, no dia que eles estavam reunidos lá para organizar que dia que ia começar essa revolta, né? Eles acabaram sendo presos. Uma coisa que teve de diferente é que todos que participaram da Conjuração Mineira foram presos. Os principais líderes foram mortos e esquartejados também, foram enforcados em praça pública e depois esquartejados e seus restos mortais foram espalhados pela Bahia ali para mostrar que não poderia ter um movimento contra a coroa portuguesa. Só que o que eu acho interessante é que na Conjuração Baiana foi um movimento popular, só de camadas pobres. Já na Conjuração Mineira foi um movimento das camadas das elites. Na Conjuração Mineira, apenas um foi morto, Tiradentes. Na Conjuração Baiana, todos os que participaram foram ou presos, ou os principais líderes foram mortos, não foi só um, vários foram mortos. Outro fator interessante, na Conjuração Mineira, nós temos um feriado por causa da morte de Tiradentes. Já na Conjuração Baiana, você não tem um feriado por causa da morte do principal líder, que era o João de Deus e o Manuel Faxina dos Santos, tá? Eles foram mortos, tá? E eles acabaram, acabaram sendo presos e os principais líderes também foram enforcados e esquartejados. Então você tem duas rebeliões praticamente que tinham seus ideais de declaração da República, só que no caso a Conjuração Mineira, somente Tiradentes foi condenado, e já na Conjuração Baiana, todos os principais líderes foram condenados e foram mortos, tá? Outro fator que eu quero que vocês entendam isso, a Conjuração Mineira foi de ricos, das camadas mais ricas, e já a Conjuração Baiana foi um movimento popular de pobres, pessoal, tá? Então, a Conjuração Mineira ela está gravada na história do país, tanto quanto a baiana, só que a Conjuração Mineira tem um líder da República, que no caso é Tiradentes, e já na Conjuração Baiana nós não temos nenhuma marca, nenhum líder, nenhum feriado sobre a Conjuração Baiana. Beleza, pessoal? Então, essas aí foram as revoltas aqui na América Portuguesa. Como eu falei para vocês, todas foram em regiões diferentes do Brasil, em datas diferentes. Nós temos lá a partir de 1684, depois nós temos em 1707, 1710, 1789, 1798, todas em datas diferentes, nenhuma na mesma data, todas em regiões, não foi um movimento centralizado, mas sim um movimento estadual, né? Cada estado teve a sua revolta. Beleza, pessoal? Para finalizar, as revoltas da Espanha, né? Da colônia espanhola, como eu tá aqui no mapa para vocês. Tudo isso que está colorido eram as terras da Espanha, e o que está em branco era a terra de Portugal. Nas revoltas da América Espanhola, nós tivemos duas importantes, tá? Que é a revolta de Tupac Amaru, tá? Que era o José Gabriel Nogueira, em 1780, e o outro foi o Movimento Comuneiro, em 1781, de José Antônio Galán, tá? A revolta de Tupac Amaru foi uma reação aos impostos cobrados, e o José Gabriel Nogueira, pessoal, o Tupac Amaru, ele era um cara rico, de uma família rica, e ele ele estudou na faculdade, ele foi influenciado pelas ideias iluministas. Ele queria a independência da sua região, o fim da exploração da Espanha contra a região do Peru,
tá? Ele foi duramente reprimido, ele também foi morto, ele também foi esquartejado, tá? E seus restos mortais foram espalhados pela América Espanhola para servir como exemplo. Outro movimento, pessoal, que teve foi o movimento comuneiro de José Antônio Galán, que também era uma reação aos impostos cobrados e era uma luta também contra as elites. Principalmente no movimento comuneiro, pessoal, nós temos a participação de indígenas, de escravos, tá, que lutavam contra as elites. Já no movimento de José Gabriel Nogueira, que foi no Peru, nós já temos uma participação até das camadas médias ali, dos crioulos estavam participando junto com ele, tá? O movimento comuneiro, ele foi ali na região da Colômbia, tá? E o movimento de Tupac Amaru foi ali na região do Peru. Os dois movimentos tinham caráter popular e foram duramente reprimidos pela coroa espanhola, pessoal. Só para finalizar, não podemos esquecer que a sociedade espanhola ela estava dividida em 4 camadas sociais, tá? Tinham chapetones, que eram os espanhóis que mantinham os cargos de privilégios. Os chapetones, pessoal, era um espanhol que nasceu na Espanha e veio aqui morar na América. Depois nós tínhamos os crioulos, que eram descendentes de espanhóis nascidos na América. Quem era o crioulo, então? O pai e a mãe dele nasceu na Espanha, morava aqui na América e ele nasceu na América. Ele era filho de espanhol, só que ele era nascido na América. Isso era o crioulo. Nós tínhamos também os mestiços, pessoal, que eram filhos de espanhóis com indígenas, tá? Que eram pequenos artesãos, comerciantes, assalariados, tá? Era filho de a maioria era filho de espanhol nascido aqui na América, mas também era junto de indígenas, tá? Era uma mistura entre espanhol e indígenas. Nós tínhamos os escravos, que no caso eram os indígenas, e os negros, mas o negro, pessoal, na colônia espanhola era muito pouco. Tanto é que se você pegar ali todas as colônias espanholas, você vê muito pouco negro até hoje. Aqui no Paraguai você não encontra muito negro, na Argentina, no Uruguai, tá? Por que não encontra muito? Porque a principal mão de obra deles não era escravos africanos, não eram negros africanos, mas sim eram indígenas, tá? Então, a entrada de negros africanos escravizados na América Espanhola era muito pouco, tá? Era muito pouco, tá? Então, é isso aí, pessoal. Isso aí foi um resuminho aí que eu preparei para vocês, tá? Foi um resuminho que eu preparei para vocês, para a gente estar relembrando o conteúdo que a gente viu até agora. Então, a gente viu tanto revoltas na América Portuguesa quanto revoltas na América Espanhola. Ambas as revoltas foram duramente reprimidas, tá? A coroa, tanto quanto a coroa portuguesa, reprimiu todas as revoltas que teve no Brasil, quanto a coroa espanhola também reprimiu todas as revoltas que teve no seu território. Beleza, pessoal? Lembrando, não esqueçam disso, que essas revoltas tinham um caráter diferente uma da outra. Algumas até poderiam querer o fim do domínio espanhol ou o fim do domínio português, mas não era uma revolta centralizada. Ela ocorreu em datas diferentes e em locais diferentes. Não foi nível nacional, tá? Não foi nível de toda a colônia, como eu mostrei no mapa para vocês. Vocês podem estar revendo o mapa, vocês podem pausar o vídeo e estar revendo o mapa. Teve no Maranhão, no Brasil, aqui na América Portuguesa, teve no Maranhão, teve no Pernambuco, teve em Minas Gerais, né? Essas revoltas, tá? E já na América Espanhola, nós tivemos no Peru, nós tivemos na Colômbia e até outros movimentos também aí. Beleza, pessoal? Isso aí é uma revisãozinha. Qualquer dúvida, eu vou estar fazendo um plantão de dúvidas, se eu não me engano, amanhã. Eu vou estar online, vocês podem mandar. Quem não conseguir acessar a plataforma, pessoal, pode estar mandando aqui nos comentários do YouTube. Vocês podem, professor, eu não entendi tal coisa. Manda aí no comentário, eu vou estar explicando aí para vocês no comentário, beleza? Pessoal, tô morrendo de saudade. Um beijo para todos vocês, tá?
E, mais uma vez, eu falo, desejo que isso tudo passe logo e a gente esteja junto lá na sala de aula. Eu tô louco para estar na sala de aula, para ter o contato visual com vocês, para poder estar vendo vocês e quando tudo isso passar, para poder abraçar vocês. Beleza, pessoal? Vamos manter o cuidado aí, vamos estar usando o álcool em gel aí para estar limpando as mãos, vamos lavar as mãos, manter a higiene, beleza? Um beijão para todos vocês, fiquem com Deus e até